Bom, galerinha, além das questões de química, né? Algumas questões interdisciplinares também. Essa questão 3 aqui é uma questão bem interessante. Olha lá. Quando colocado em um recipiente, a água sofre evaporação a partir de sua superfície, tendo como resistência física a evaporação a pressão sobre a superfície, ou seja, se a pressão do vapor de água atinge o valor da pressão que age sobre sua superfície, a evaporação tende à formação de bolhas, ebulição. Nessa situação, a temperatura da água permanece constante até a evaporação total. Bom, permanece constante porque trata-se de uma substância pura. Agora, galera, olha que interessante. Quando você aquece, coloca água para ferver, quando você aquece, forma-se, primeiro, demora um tempo para começar a água a ferver. Mas, primeiro começa a formar umas bolhas, e essas bolhas ficam no fundo. Tá? Por que essas bolhas ficam no fundo? Porque a pressão atmosférica é maior, então ela empurra a bolha para o fundo. Enquanto a pressão atmosférica for maior, a bolha permanece no fundo. À medida que você vai aquecendo, a pressão de vapor, né, no caso no interior da bolha, ali a pressão de vapor vai aumentando. Chega uma hora que a pressão de vapor se iguala com a pressão externa. Aí a bolha consegue vencer essa barreira, que é a pressão externa, aí a bolha consegue subir e o líquido começa a entrar em ebulição. Então, teoricamente, o que é ponto de ebulição? É a temperatura na qual a pressão de vapor se iguala com a pressão externa. Aí o líquido começa a entrar em ebulição. Tudo bem? Ou seja, o ponto de ebulição está ligado diretamente à pressão. Quanto maior for a pressão exercida em um líquido, quanto maior for a pressão, mais difícil do líquido entrar em ebulição. Ou seja, quanto maior a pressão exercida, maior é o ponto de ebulição. Quanto menor pressão, menor é o ponto de ebulição. Tá bom? Por exemplo, ao nível do mar, pressão atmosférica de 1 atm, o ponto de ebulição da água 100 graus Celsius. No estado, por exemplo, aqui eu moro no interior de São Paulo, estamos acima do nível do mar. Né? Eu moro em Votuporanga, estamos acima do nível do mar. Então, a pressão atmosférica aqui é menor. Então, aqui é mais fácil do líquido entrar em ebulição, porque a pressão externa é menor. Então, o ponto de ebulição da água aqui, com certeza, é menor que 100. 98, 99, 98,5, 99, 99,5. É uma pequena variação, mas é menor que 100, tá bom? Então, olha lá, galera. O cozimento de alimentos é, de uma forma simplificada, uma coleção de processos químicos. Nesse contexto, cite a principal vantagem do uso de uma panela de pressão. E explique do ponto de vista científico a mudança que seu uso promove em relação a um cozimento em panela comum. Amigo, o que acontece? Quando você tem panela comum, o que acontece? O líquido entra em ebulição mais rápido, porque a pressão externa é menor. Bom, agora o que acontece? Quando você coloca uma panela de pressão, numa panela de pressão, tem o peso, né, da tampa. Então, quando você tampa, você faz com que aumente a pressão no interior do recipiente. Então, numa panela de pressão, o que acontece? A pressão interna ali é grande. Então, tem uma força muito grande ali empurrando a bolha para o fundo. Então, é mais difícil do líquido entrar em ebulição. Então, o que acontece? Se é mais difícil, para esse líquido entrar em ebulição, eu vou ter que aquecer mais. Então, ele vai entrar em ebulição numa temperatura maior. Se ele vai entrar em ebulição numa temperatura maior, poxa vida, a água, por exemplo, ao nível do mar, né? Ela entra em ebulição a 100. Né? Agora, numa panela de pressão, estou lá no nível do mar, numa panela de pressão, a pressão interna é maior. Então, o ponto de ebulição da água no interior de uma panela de pressão é maior que 100. Se é maior que 100, eu vou conseguir cozinhar o alimento em uma temperatura maior. Cozinhando o alimento numa temperatura maior, óbvio que o tempo de cozimento vai ser menor, ou seja, eu vou cozinhar o alimento mais rápido. Tudo bem? E detalhe, né? Como o ponto de ebulição da água é maior, eu vou conseguir cozinhar o alimento numa temperatura maior. E se eu tenho o alimento sendo cozinhado numa temperatura maior, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética das moléculas, mais colisões, mais rápida a reação. Beleza, galera? Olha lá. Letra B. Em uma panela de pressão, foi colocado determinado volume de água. Considere os 3 seguintes processos, realizados separadamente,
para ferver a água, até a evaporação completa. Então, primeiro caso, ele deixou a panela aberta e sem tampa. Aí ele ligar o fogo, né? Então experimenta. A gente vai deixar a panela aberta, sem tampa. Vai ligar o fogo e aquecer a água. Depois, no segundo, nós vamos fechar a panela, apenas apoiando a tampa na sua superfície. Ou seja, eu não vou lacrar, sabe aquela válvula que você prende a panela, né, a tampa na panela? Não, eu só vou colocar ali, né, por cima. Eu vou ligar o fogo e aquecer. Depois, o terceiro experimento, eu vou fechar a panela encaixando a tampa conforme recomendado, ou seja, eu vou encaixar por dentro e vou travar aquela tampa, vai ficar bem fechadinha. Vou ligar o fogo e aquecer. Bom, o gráfico abaixo contém 3 curvas de temperatura da água, em função do tempo. Então, a gente deu temperatura, olha lá, em função do tempo. Tá. Correlacione os processos 1, 2 e 3, acima, com as correspondentes curvas A, B ou C no gráfico. Justifique sua resposta. Primeiro, vamos ver se o experimento 1, 2 ou 3 qual é mais rápido. Depois a gente relaciona com as curvas. Bom, presta atenção. O que vai acontecer, galera? Primeiro, eu vou deixar a tampa, a panela aberta e sem tampa. Então, a pressão vai ser a pressão atmosférica. Se a tampa está aberta, então eu vou ter a pressão atmosférica. Então, a pressão, se eu comparar a panela aberta, a panela fechada, só com a tampinha ali de leve por cima, ou com a tampa bem fechadinha, com a panela sem tampa, a pressão é menor. Se a pressão é menor, o ponto de ebulição da água vai ser menor. Se o ponto de ebulição da água vai ser menor, eu vou cozinhar o alimento numa temperatura menor. A reação vai ser mais lenta. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que acontece? O experimento 1, olha lá, é a reação mais lenta, mais demorada. E qual que é a mais demorada? É o experimento C. Por quê, galera? O experimento C, né? Por que ele é a reação mais lenta? Mais lenta, que demora um maior tempo para ocorrer. Então, olha o que acontece. A temperatura em função do tempo. O C, para chegar na temperatura de ebulição aqui, ó, tanto a curva B quanto a curva C, ó, o ponto de ebulição da água é o mesmo. Agora, já o A, ele tem um ponto de ebulição maior. Então, vamos comparar o B e o C, né? Olha o que acontece. O B e o C. O C, ele demorou esse tempo aqui, ó, ele demorou esse tempo aqui para atingir o ponto de ebulição. Já, se você analisar a curva B, olha o que acontece. Ela consegue atingir esse ponto de ebulição, ela consegue atingir essa temperatura elevada num tempo menor. Então, a curva mais lenta é a C. Por quê? Porque demorou um tempo maior para atingir uma temperatura elevada, para atingir o ponto de ebulição. Beleza? Tranquilo? Então, a C é a reação mais lenta que corresponde ao experimento 1. Tá bom? Agora, vamos pensar. O experimento 2 ou 3. No 2, ele colocou a tampa, fechou, mas só apoiou a tampa. No 3, ele fechou a tampa igual recomendado. Sabe que você encaixa a tampa por baixo ali e fecha e lacra bem? Então, a hora que você faz isso, que é o conforme recomendado pelo fabricante, o que vai acontecer? A pressão no interior do recipiente, ali da panela, vai ser muito alta. Se a pressão é muito alta, é muito difícil da água entrar em ebulição. O ponto de ebulição da água é muito maior nessa panela. Por quê? Porque foi fechada conforme recomendação do fabricante, ou seja, aumentou muito a pressão. Aumentou a pressão, ali dentro, o ponto de ebulição da água vai ser maior. Se o ponto de ebulição da água vai ser maior, o que vai acontecer? Eu vou cozinhar o alimento numa temperatura maior.
Poxa vida, se eu cozinho o alimento numa temperatura maior, o tempo de cozimento vai ser menor. Então, o que vai acontecer? O experimento número 3 é a reação mais rápida. Porque tem maior pressão, então maior é o ponto de ebulição da água. Então, vou cozinhar o alimento numa temperatura maior, é óbvio que o tempo de cozimento vai ser menor. Qual é a curva que corresponde a isso? Meu amigo, se a pressão é maior, preste atenção, se a pressão é maior, porque a panela está com pressão muito alta, se a pressão é maior, o ponto de ebulição da água na panela fechadinha, lacradinha, vai ser maior. Então, só pode ser a curva A, ó, que tem um ponto de ebulição, uma temperatura de ebulição maior. Agora, o B, ele fechou a panela, mas ele colocou a tampa, mas o que aconteceu? Ele não lacrou certinho, então ela não veda certinho. Então, você fica com a pressão atmosférica também. Por isso que o ponto de ebulição do 2, experimento 2 ou 3, é o mesmo. Só que muda o tempo. Por quê? No experimento 2, como o 1 ficou a panela totalmente aberta, né? No 2, ele colocou a tampinha. Então, se você coloca a tampa, você consegue reter uma quantidade maior de calor. Retendo mais calor ali dentro, você consegue fazer com que a reação seja mais rápida, ou seja, que ocorra num tempo menor. E aí só pode ser, experimento 2, então só pode ser a curva B. Beleza, galera? Uma questão muito bem elaborada. Beleza? Vamos lá. Olha lá, galerinha, uma questão interdisciplinar também. Questão número 4. Estudos mostram que a taxa de desmatamento. Os principais biomas brasileiros têm aumentado significativamente desde 2015, causando a fragmentação da paisagem e tornando esses biomas altamente propensos a incêndios. Apesar dos processos químicos envolvidos na combustão da madeira ocorrerem de forma similar nos diferentes biomas, as diferenças na vegetação fazem com que as queimadas tenham características e consequências distintas em cada bioma. A hora que ele fala, letra A, galera, a vegetação da Amazônia é caracterizada majoritariamente por florestas altas e densa, bem fechada, enquanto o Pantanal é coberto por vegetação predominantemente aberta, ou seja, vegetação aberta. Supondo que todos os outros fatores sejam similares nos dois biomas, compare a velocidade de propagação das queimadas na Amazônia e no Pantanal. Então, presta atenção, gente. Ele pede para comparar a velocidade de propagação de uma queimada. Bom, o Pantanal, como é uma vegetação predominantemente aberta, o que acontece? Se a vegetação é aberta, a umidade é bem menor. Se a umidade é menor, as plantas secam mais rápido e secam mais rapidamente. Então, a propagação do fogo, né, da queimada, será bem mais rápida. Tá bom? A Amazônia tem uma vegetação alta e densa, bem fechada. Então, uma floresta bem alta e fechada, a umidade é muito alta. Então, se a umidade é alta, as plantas demoram, a vegetação demora para secar, né? A vegetação fica muito úmida. Então, isso faz com que o fogo se propague, o fogo vai se propagar de uma forma mais lenta. Então, a velocidade de propagação no ambiente úmido de uma queimada, a velocidade de propagação é bem menor. Beleza, galera? Olha o que mais que ele pergunta. O tempo para queimar uma mesma área. Então, eu tenho uma mesma área do Pantanal e Amazônia. Em qual dessas áreas, né, vai demorar um tempo, o tempo para queimar vai ser maior? Gente, o tempo vai ser maior onde a gente tem uma quantidade maior para queimar. Onde a gente tem uma quantidade maior de matéria orgânica, se comparar uma mesma região, é óbvio que é na Amazônia. Porque ele fala que na Amazônia, florestas altas e densas, muito fechadas. Então, você tem uma quantidade maior de árvores, além de serem árvores grandes, você tem uma quantidade muito grande, porque a mata é densa. Então, você vai ter uma quantidade de madeira para queimar muito maior na Amazônia. Então, é óbvio, você vai ter uma quantidade muito maior, o tempo para queimar toda essa madeira aí vai ser maior. Beleza? Valeu, galerinha! Opa, valeu, esqueci. Vamos lá.
Esqueci do item B. Vamos lá, galerinha. Item B. É o seguinte. Item B. Um dos parâmetros mais importantes para entender o comportamento do fogo é a intensidade da linha de frente do fogo, que é o I, ó, intensidade de fogo, que representa a quantidade de calor liberado por unidade de tempo, por unidade de comprimento da frente do fogo. Então, ele deu aqui, ó, kW por M. Bom, a intensidade pode ser modelada fisicamente como o produto do calor de combustão do combustível, que é o H, é o calor de combustão do combustível, pela quantidade do combustível disponível, que é o Q, medida em kg por metro quadrado, e pela velocidade de propagação do fogo, que é o R, que é medida em m/s, né, metros por segundo. E ele colocou a formulinha que o I, né, intensidade, é igual ao H vezes Q vezes R. No gráfico abaixo, espaço de resposta, os pontos representam a intensidade de diferentes queimadas registradas no cerrado em função do produto QR. Então, ele deu a intensidade em função do Q vezes R. Ó, deu a intensidade em função do Q vezes R. Então, a gente vai descobrir o H. Olha lá. A reta representa a curva de tendência que melhor ajusta os dados. A partir dessas informações, estime o calor de combustão, que é o calor de combustão, é o Hzinho, do combustível disponível para queima no cerrado. Então, eu vou pegar aqui um ponto, galera, onde eu tenho um número exato. Eu escolhi aqui, você poderia pegar outros pontos, eu escolhi no gráfico a intensidade do fogo aqui, ó, 800. Tá bom? 800. Por quê? A hora que eu levo para a reta, ó, o Q vezes R é exatamente igual a 0,06. Poderia usar outros valores, ó. Poderia usar o 400 para intensidade, olha lá, e o 0,03 que é R também, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, o lance, calor de combustão é a energia liberada por massa de combustível. Então, olha o lance aqui, é o seguinte, que o aluno teria que lembrar que a intensidade do fogo nem quilowatt, watt. 1 watt, o aluno teria que lembrar, no caso aqui, que é 1 joule por segundo. Ou ele poderia, dependendo, jogar os valores lá e descobrir o H sem unidade também, tá? Mas aí não sei se vai considerar 100% do exercício. Mas olha lá, 1 watt é igual, né, a 1 joule por segundo. Bom, então, nós temos lá a unidade quilowatt barra M. Então, quilowatt barra M. No lugar do watt, ó, o watt significa joules por segundo. Como tem o quilo, joguei o quilo. Como tenho dividido por metro, o metro aqui, ó, embaixo. Bom, as unidades. Então, eu vou jogar na formulinha, ó. I, cadê o I? 800. 800 o quê, ó? Quilojoules por segundo vezes M. É igual o H que nós vamos descobrir, vezes o Q vezes R. O Q vezes R é 0,06. E a unidade está ali também. kg por M vezes S. Beleza? Tá aí. Bom, aí, galerinha, eu vou isolar o H. Então, na formulinha, ó, H é igual a I sobre Q vezes R. Então, H é igual. O I, tá aí, 800 quilojoules por segundo vezes metro. E o Q vezes R, 0,06 quilogramas metro vezes segundo. Então, olha o que acontece aqui, ó. S vezes M, cancela. 800 dividido por 0,06 dá 13.333,3. E a unidade é, que sobrou é quilojoules por quilo. Esse é o calor de combustão, né?
13.303,3 quilojoules por quilograma de combustível queimado. Beleza, galera? Valeu! Vamos lá. Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago Scorsi, eu estou bem, graças a Deus. Hoje, galera, eu vou fazer as questões de química com vocês da Unicamp 2021, segunda fase. Então, são questões que exigem bastante do aluno aí, principalmente a Unicamp, ela cobra muito a parte de gráficos, muita interpretação de gráficos. Vamos lá? Espero que vocês gostem. Vamos lá. Se você não conhece, entra no canal aí, segue a gente, dá um like lá, dê o feedback, vê se você entende tudo certinho. Se você gostou, segue a gente, beleza? Vamos lá então, galera, é o seguinte. Tá aí. A hemoglobina é uma proteína composta por 4 cadeias polipeptídicas. Cada cadeia está associada a um grupo M que contém ferro, capaz de se ligar reversivelmente ao oxigênio, permitindo assim sua função primária, que é do transporte de oxigênio dos pulmões aos tecidos periféricos. Beleza. Bom, então tá aí, galera. O gráfico da esquerda, ele te dá a porcentagem de saturação, né, em função da pressão parcial de oxigênio. Já o gráfico da direita, ele te dá a porcentagem de saturação, certo? Também em função da pressão parcial do oxigênio. Porém, qual a diferença dos dois gráficos? O primeiro é a diferença para um adulto e um feto. No segundo, na figura 2, né, é a relação, né, da pressão com a porcentagem de saturação, mas relacionando com os pH, com os respectivos valores de pH. Bom, feito isso tudo, né, vamos lá. A figura 1 apresenta a curva de dissociação, né, para as 2 hemoglobinas humanas. Em adultos, linha tracejada, vou colocar de vermelho, e fetais, que é a linha sólida. Aqui. Considerando elementos de equilíbrio químico, e esse gráfico indique qual hemoglobina tem maior afinidade com o oxigênio. Ele quer saber qual hemoglobina tem maior afinidade com o oxigênio. A hemoglobina do adulto ou do feto? Vamos lá? Então, se você comparar aqui, galera, é o seguinte, né? Ó, vou pegar, por exemplo, pode pegar numa pressão de 20, 40, 60, a pressão que você quiser. Olha aqui, ó, vou pegar, né, na maioria do gráfico aqui, ó, pressão de 20, 40, 60. Então, o que acontece? Vamos pegar 40. Olha o que acontece. Então, eu vou comparar numa mesma pressão parcial de oxigênio. O que acontece? Numa mesma pressão parcial de oxigênio. O que acontece? A saturação, olha lá, da linha tracejada, ó, a saturação de um adulto é de 60%. Já a do feto, que é a linha contínua aí, é 80%. Então, pera um pouquinho. Para a mesma pressão parcial, eu vou analisar as 2 hemoglobinas. A hemoglobina, considerando a mesma pressão parcial do oxigênio, a hemoglobina, né, do feto apresenta uma saturação maior. Galerinha, se ela apresenta uma saturação maior, é porque ela tem uma afinidade maior pelo oxigênio. Então, essa era a resposta do item A. Interpretação de gráfico. Tudo bem? Então, olha lá, a 20 também dá para você comparar, né? Ó, olha lá, a pressão parcial de 20, ó, a saturação da linha contínua, né, é maior do que da linha tracejada. Da linha contínua é do feto. Então, a resposta seria a hemoglobina com maior afinidade pelo oxigênio, tá aí, ó, é a fetal, pois para uma mesma pressão parcial de oxigênio,
A hemoglobina fetal tem uma saturação maior. Beleza? Uma questão de... Esse item A era tranquilo, galera. Puramente interpretação de gráfico. Bem tranquila mesmo. Agora, olha bem. O efeito Bohr, representado na figura 2, ocorre quando células com metabolismo aumentado liberam maiores quantidades de CO2. Então, o que acontece? Aumentou o metabolismo, e aí vai ocorrer a liberação de uma quantidade maior de CO2 no sangue. Entre as... Desculpe. Entre as curvas do gráfico, linha sólida ou tracejada, identifique aquela que representa o resultado final do efeito Bohr. O efeito Bohr, tá aí, ó, é da figura 2. Então, o que vai acontecer? Células vão ter um metabolismo aumentado. Então, vai ocorrer o quê? Liberação de maior quantidade de CO2 no sangue. Gente, ocorre um equilíbrio químico, né? Se você analisar, ó, no sangue, ó, o CO2 aí de azul reage com a água, formando, na verdade, um H2CO3, que ioniza virando o H+, e o bicarbonato. E o ânion bicarbonato. Então, esse equilíbrio tem no sangue. Então, o que vai acontecer, galerinha? Se ele falou que vai ter uma quantidade liberada de maior de CO2 no sangue, o que vai acontecer nesse equilíbrio? Vai aumentar a quantidade de CO2. E aí, o Le Chatelier falava o seguinte, quando você aumenta a concentração de um participante no equilíbrio, o equilíbrio se desloca para o lado oposto. Então, aumentando a quantidade de CO2, eu vou ter mais moléculas de CO2 se juntando com a água, automaticamente deslocando o equilíbrio para o lado oposto, para a direita. Deslocando o equilíbrio para a direita, você vai ter a formação de H+. Vai ter a formação de uma quantidade de H+, maior no sangue. Aumentando a quantidade de H+, no sangue, mais ácido ele fica. Ou seja, o pH diminui. E aí o que acontece? Isso, esse efeito Bohr, então, ocorre quando o metabolismo aumenta a quantidade de CO2, aumentando a quantidade de CO2 no sangue, vai deslocar o equilíbrio para a direita, o sangue vai ficar mais ácido, porque aumenta a quantidade de H+. O sangue ficando mais ácido, o pH é menor com o efeito Bohr. Qual é a curva que mostra com o pH menor? É a linha tracejada, que mostra o pH de 7,2. A curva, né, contínua é num pH de 7,6. Então, o efeito Bohr corresponde à linha tracejada. Beleza, galera? Essa daqui, né? Tinha que fazer uma relaçãozinha com o equilíbrio químico aí, né? Mas nem precisava lembrar do equilíbrio também, galera, porque você sabe que o CO2, ele é um óxido, né? É um óxido ametálico, né? Então, a regra geral, né, na maioria dos casos, os óxidos ametálicos, eles têm caráter ácido. Então, o CO2 vai reagir com a água e vai formar o quê? Um ácido. Se vai formar um ácido, vai diminuir o pH. E aí, o pH 7,2 é o pH menor, correspondendo ao efeito Bohr. Beleza? Uma questãozinha, galera, a Unicamp, né, sempre cobra bastante raciocínio e muita interpretação de gráfico. Beleza, galera? Vamos lá? Próxima questão, 18. Tá aí. Uma questão difícil, galera. Eu achei o item A bem difícil, o item B era mais tranquilo. Mas o item A chama questão difícil. Ó, o gás natural é uma fonte de energia eficiente e limpa, considerando-se uma queima completa desse gás na forma purificada. No entanto, o metano, na origem, vem misturado com muitas outras substâncias que precisam ser retiradas no processo de purificação, pois, na queima, teriam baixa ou nenhuma eficiência energética, ou então gerariam produtos com características indesejáveis. A tabela abaixo mostra a composição aproximada, olha, ele deu a composição, ó, V/V, ou seja, a porcentagem em volume. Então, até coloquei ó, as fontes aqui, ó. Ele deu, ó, é a porcentagem em volume, ó, VV, volume, volume. Tá. De algumas fontes de gás natural.
o que pode ilustrar as afirmações anteriores. Então, daí, tem um componente, por exemplo, CH4, a eficiência energética. Aí você tem a fonte, né, a porcentagem em volume, ó. Nesse LAEC aqui, ó, nós temos 69% de CH4. Nesse UCH aqui, 27,3% de CH4. E na última NiA, nessa última NiA aqui, 55,5% de metano. Então, ele deu a porcentagem de cada substância, aí do C2H6, C3H8, C4H10, os hidrocarbonetos que tem mais de 5 carbonos, nitrogênio, H2S e o CO2. Então, ele deu a eficiência energética de cada componente, né? E aí deu as fontes que indicam a porcentagem de cada substância, na LAEC, na UCH e na última NiA. Beleza. Ele pergunta, considere a queima de gases naturais, em que se apresentam nas fontes, em condições idênticas de temperatura e pressão, e considerando tais gases como ideais. Então, o gás natural, né, vamos dizer assim, ele é formado por, além do metano, né, tem vários gases aí. Bom, do ponto de vista energético, isso é uma palavra-chave, ó, ponto de vista energético, ou seja, a quantidade de energia produzida. Qual seria a melhor e a pior fonte por volume de gás queimado? Bom, galera, presta atenção. Nós temos 3 empresas, vamos dizer assim, né? A LAEC, a UCH e a última NiA. Qual seria a melhor fonte? A melhor fonte seria aquela que, quando queimado todo esse combustível, ocorresse uma eficiência energética maior. Certo? Bom, então, por exemplo, de vermelho, galera. De vermelho. Olha lá, a resolução do item A, a LAEC. Preste atenção. Ela tem 69%. Por quê? Para eu saber qual é a melhor e a pior fonte, eu tenho que achar a eficiência energética da LAEC inteirinha. A LAEC, ela tem metano, ela tem C2H6, C3H8, C4H10, hidrocarbonetos com mais de 5 carbonos, tem gás nitrogênio, H2S, CO2. Então, todos esses gases têm uma certa eficiência energética. Então, o que acontece? Eu vou ter que achar qual é a eficiência energética total, né, relacionada a todos esses gases. Então, presta atenção, na LAEC, nós temos 69, então é uma média, na verdade, é uma média ponderada. 69% de metano. Tá, então eu vou pegar os 69% e multiplicar pela eficiência energética dele. 37. Né? 69 é a porcentagem em volume. Então, 69 vezes 37. Mas, agora eu vou lá para o C2H6. Nós temos 3% dele. Então, 3 vezes a sua eficiência energética, 3%, então 3 vezes 65. Olha lá. O que mais? Nós temos o C3H8, 0,9%. Então, 0,9 vezes a sua eficiência energética, 92. Pronto. Mais o C4H10, galerinha, ó, 0,5%. 0,5 que multiplica 120. Olha lá. Circulando. Depois, nós temos os hidrocarbonetos com mais de 5 carbonos ou mais. 0,5%. Então, meio vezes a sua eficiência energética. Então, é uma média ponderada. Eu pego a porcentagem, é igual massa atômica. Você não pega a massa de um átomo vezes a sua porcentagem, mais a massa do outro vezes a sua porcentagem. Aqui, como se trabalha em eficiência energética, eu vou pegar a porcentagem dele vezes a sua eficiência energética. Bom, depois, o nitrogênio, 1,5%. Eu nem coloquei lá no de vermelho. Por quê? Quando você pega 1,5% vezes a eficiência, que é 0, dá 0. Então, eu nem coloquei. Tá bom?
Isso eu nem coloquei. Bom, depois do H2S, eu peguei 15,3% e multipliquei pela sua eficiência, 22. Olha lá, 15,3 vezes 22. O último gás eu não peguei. Nem precisei. Por quê? Ué, tem 9,3%, mas a eficiência energética dele é zero. Então, um vezes o outro vai dar zero. Beleza? Bom, então com isso, né, nós vamos achar uma eficiência total de 3.300, tá? 0,9, tá? De energia. Tá aí. Vou fazer a mesma coisa agora de azul para a empresa, né, o CH. Então, vamos lá, o CH. Vamos lá, um por um, é a média total. De CH4, 27,3%. Então, vamos pegar 27,3% vezes a sua eficiência lá. Sua eficiência é 37. Então, vamos multiplicar 27,3, que é a porcentagem desse gás, né? Vezes a sua eficiência, 37. Ó, vou circular, 27,3 vezes 37, beleza? Mais o C2H6, olha lá, ó, 0,7% vezes 65. Mais o C3H8, 0,3% vezes 92. Aí. Mais o C4H10, 0,3% vezes a sua eficiência, 120. Aí. Depois, o C5+, não tem. Então, zero. O N2, 25,2% vezes zero, que é a sua eficiência. Então, vai dar zero também. Não preciso colocar. O H2S, não tem o CH, não tem. Então, é zero. Depois, o CO2, 46,2% vezes a sua eficiência, que é zero, zero. Então, somando ali de azul, nós vamos ter uma eficiência total de 1.119,2. Bom, perdão. De verde, galerinha, vamos lá então agora. De verde. Vamos ver a última empresa, a Ultimania. Então, de CH4, vamos lá. De CH4, ela tem 55,5%. Então, vamos multiplicar a porcentagem vezes a sua eficiência energética. Então, 55,5 vezes 37. Beleza. Depois, 18%. 18% vezes 65. Depois, o próximo gás, 9,8% vezes 92. Depois, 4,5% vezes 120. Uma média ponderada para eu achar a eficiência total. Bom, depois, 1,6% vezes 147. Depois, 0,2% vezes zero. Dá zero, nem coloquei. Depois, 1,5% vezes 22. Tá lá, 1,5 vezes 22. Depois, 8,9% vezes zero. Zero. Somando tudo, 4.933,3. Portanto, uma eficiência, né, quando esses combustíveis todos são queimados aí para produzir energia, né, a usina, né, a fonte melhor seria a de Ultimania, que é a verde. Por quê? Porque gerou uma quantidade de energia maior, ó, 4.933,3. Beleza? É uma média ponderada. Se o aluno enxergasse isso, era só continha, tá bom? Depois, a pior fonte, ó, é o CH, porque ela é que liberou 3.300. O CH liberou somente 1.119. Então, ela é a pior fonte. Então, considerando apenas o ponto de vista energético, a fonte Ultimania é a de melhor fonte. Por quê? Porque gerou num total, quando eu pego a porcentagem de cada gás e relaciono com a eficiência de cada gás,
ela gera a maior quantidade de energia. Beleza, galerinha? Valeu! Olha a letra B agora, do ponto de vista ambiental, ou seja, poluição ambiental. Qual seria a melhor e a pior fonte? Bom, gente, a melhor fonte, no quesito questão ambiental, a melhor fonte é o CH. Por quê? Olha a UCH, galera. Deixa eu apagar tudo aqui agora, ó. Vou apagar aqui agora. Vou mostrar para vocês agora. Tá? Vou pegar a mesma corzinha do pincel aí, ó. Vou pegar outra aqui mais parecida. Vou pegar o vermelho mesmo. Ó. Questão ambiental. Qual seria a melhor fonte? A UCH. Por quê? No quesito ambiental, olha que interessante, a UCH, ela não tem H2S. Olha lá, a quantidade de H2S dela é nula. A LAEC tem grande quantidade de H2S, a Ultimania uma pequena, mas tem. Mas a UCH não tem nada de H2S. Ou seja, o que vai acontecer? Quando você queima, né, esse gás H2S, você vai liberar óxidos de enxofre para a atmosfera. Esses óxidos de enxofre, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, vão originar o quê? Gases com enxofre, vai fazer o quê? Chuva ácida. Então, no quesito ambiental, a UCH é a melhor fonte. Por quê? Porque não tem H2S. Por quê? Quando você queima, por exemplo, o H2S, né, reage com O2, vai liberar o quê? Óxidos de enxofre. SO2, SO3, que vão originar o quê? Vão reagir com a água, vão formar o ácido sulfúrico, o ácido sulfuroso, origina a chuva ácida. Então, como ela não tem H2S, na questão ambiental, ela é bem interessante. E, no caso da chuva ácida. E também, se você pensar nesses hidrocarbonetos, ó, esses hidrocarbonetos que eu estou circulando agora, o que acontece? A UCH desses hidrocarbonetos, ó, se você comparar a LAEC, a UCH e a Ultimania, você percebe que dos hidrocarbonetos, a UCH é a que possui uma quantidade menor desses hidrocarbonetos. Então, quando os hidrocarbonetos são queimados, vai gerar o quê? CO2, que vai ocasionar o quê? Né? Contribui para o efeito estufa. Então, além de não ter H2S, essa fonte, o CHI, o que acontece? Ela tem a menor quantidade de hidrocarbonetos. Se ela tem menor quantidade de hidrocarboneto, quando esses hidrocarbonetos forem queimados, vai gerar uma quantidade menor de CO2, poluindo menos que as demais fontes. Beleza? Então, no quesito ambiental, a melhor seria a fonte UCH. Tá bom, galerinha? Tá. E a pior fonte? Olha lá, galera. Vou fazer de roxinho. A pior fonte é LAEC. Professor, por quê? Olha lá, possui uma grande quantidade, né? É a que possui maior quantidade de H2S, ó. E aí, esse H2S, quando vai ser queimado, vai liberar óxido de enxofre, que vai originar chuva ácida, ó, 15,3. A UCH não tem nada, a Ultimania tem 1,5 só. Então, ela vai poluir mais. Vai contribuir mais para a chuva ácida. Então, ela vai ser, não é tão legal. Né? Do ponto de vista ambiental, ela seria uma fonte muito ruim. Além disso, se você observar, você pegar o metano, que é um hidrocarboneto que tem maior porcentagem nas três aí, ó. A LAEC é a que tem maior porcentagem de metano. Então, quando queimado, vai liberar maior quantidade de CO2. Liberando maior quantidade de CO2, vai contribuir mais para o efeito estufa. Ou seja, é a pior fonte, seria a LAEC. Beleza, galera? Uma questão de achei bem difícil o item A, o aluno enxergar o lance dessa média ponderada, né? Porque tem a eficiência energética comparada com cada gás e a porcentagem de cada gás lá no combustível. Então, era o aluno lembrar desse lance da média ponderada. Beleza? Vamos lá? Espero que vocês estejam
Entendendo, galera? Próxima questão. Olha lá. 19. Pesquisadores da Universidade de Nevada estudaram a utilização de pó de café. Olha que interessante, os caras estudaram a utilização de pó de café e deixa o negocinho subir da gravação aqui. Pronto. E farinha de penas de galinha, que são fontes baratas de matéria-prima, abundantes e ambientalmente amigáveis. Então, ou seja, o pó de café e a farinha de pena de galinha é uma fonte barata de matéria-prima, é abundante e é ambientalmente amigável. Bom, na produção de biodiesel. Num dos estudos, cientistas coletaram o pó de café e separaram o óleo nele contido. No processo de extração do óleo, o pó passou por um processo de secagem por 12 horas. Em seguida, foi aquecido por 1 hora com um solvente orgânico em ebulição e então filtrado para remover o sólido. O solvente foi separado do óleo por destilação. Em seguida, os cientistas usaram um processo barato, os cientistas usaram, né? Eles conseguiram obter no final o óleo, né? Esse óleo foi passado por um processo barato de transesterificação para converter 100% do óleo em biodiesel, ou seja, além de ser barato, um rendimento muito alto. Por quê? Converte esse óleo todinho transformado em biodiesel. Bom, beleza. Olha os gráficos, galera. Letra A. Considerando o estudo e os dados que constam nos gráficos acima, qual seria o material disponível em maior quantidade no mundo para a produção de biodiesel? Pó de café ou farinha de penas? Galera, embora o café tenha uma porcentagem de óleo no resíduo um pouco maior do que a farinha de penas, para responder esse item A, nós vamos ver onde a diferença é maior. E a diferença maior está aqui, ó. A diferença maior entre o café e a farinha de penas está aqui, ó, na estimativa de produção mundial de biodiesel. Porque olha a pergunta. Considerando o estudo e os dados que constam no gráfico acima, qual seria o material disponível em maior quantidade para a produção de biodiesel? Então, olha lá. A estimativa de produção de biodiesel. O café, mais ou menos aqui, em torno de 1,25 vezes 10 elevado a 7 litros. Com a farinha de pena, eu consigo obter, né, uma estimativa aí em torno de 2,25 vezes 10 elevado a 7. Ou seja, com a farinha de penas, eu vou conseguir obter uma quantidade maior na produção do biodiesel. A estimativa é maior. Qual a conclusão, então? Que a farinha de pena, né, ela está disponível em maior quantidade no mundo. Por quê? Porque a estimativa de usar a farinha de penas para produzir biodiesel, a estimativa na produção de biodiesel através da farinha de penas é muito maior que a do café. Ou seja, se eu vou conseguir produzir mais biodiesel usando a farinha de penas, é porque a farinha de penas está disponível em maior quantidade no mundo. Beleza? Esse era relativamente tranquilo. B. Considerando o texto apresentado, aponte e comente no espaço de caso um aspecto, um só, galera, ó, um aspecto positivo e um negativo da proposta dos autores. Bom, o que é a proposta dos autores? Pegar o pó de café e a farinha de penas para tirar o óleo e transformar esse óleo em biodiesel. Bom, um aspecto positivo, gente, ó, leitura, tinha nada de decoreba. Leitura. Um aspecto positivo. Importante. Ele falou no exercício, matéria-prima abundante e barata. Ou seja, uma matéria-prima que é, né, o início de tudo para a fabricação do biodiesel, essa matéria-prima ela é abundante, tem grande quantidade, e barata. Então, isso é um aspecto
muito positivo para você. Né? Bom, e um outro aspecto positivo que eu coloquei também é que ele falou que eles conseguiram um processo barato de transesterificação, ou seja, esse óleo extraído da farinha de pena, do pó de café, ele passa por um processo de transesterificação e é transformado em biodiesel. E é um processo barato. Se é um processo barato, as empresas podem investir e montar. Por quê? Processo barato é muito conveniente para a empresa. Então, são dois aspectos positivos. Bom, aspecto negativo, galera. Acho que o mais aí que está né, que dá mais ênfase aqui, um grande aspecto negativo, é que ele fala o seguinte, ó, lá no texto, no processo de extração do óleo, o pó passou por um processo de secagem, em seguida foi aquecido por 1 hora com solvente orgânico, Então, peraí, nesse processo aqui, para obter o óleo, foi usado um solvente orgânico. E, geralmente, os solventes orgânicos são prejudiciais ao meio ambiente. Por isso que as empresas têm que passar por um tratamento de efluente. Por quê? Esses solventes que a gente usa muito na indústria, eles não podem ser descartados na natureza. Eles têm que passar por um processo para não serem tão agressivos. Então, a utilização desse solvente orgânico, esse solvente orgânico vai ser liberado depois e ele vai causar um impacto ambiental grande. Esse é o principal aspecto negativo. Beleza, galera? Vamos lá? Questão número 20. Métricas simples, como o fator E a eficiência massa residual, que é o EMR, são úteis para avaliar o impacto ambiental e econômico de um dado processo químico. Então, olha o que ele fala, presta bastante atenção, galera. Era muita interpretação, não era um exercício com cálculo, não tinha reação orgânica, embora pareçam uns compostos doidos aí, não era um exercício tão difícil. Vamos entender? Ele fala o seguinte, ó, vou circular de roxo. O fator E, fazer asterisco, como que você calcula o fator E? Então, vou até anotar aqui, ó. Como que é o fator E? É a quantidade, é a massa. Opa, peraí. Deixa o negócio na gravação subir aqui. O que é o fator E? É a massa de resíduos dividido pela massa de produtos. Com isso, vamos entender uma coisa? Resíduo não é interessante. Resíduo é o que sobra do processo. Bom, então você vai ter o produto, né, formado, que é o alvo, o objetivo, e o que sobra são resíduos. Bom, você concorda comigo que quanto maior a quantidade de resíduos, maior vai ser o numerador? Ou seja, quanto mais resíduos produzir, pior é, né, por causa da poluição. Então, quanto mais resíduos forem produzidos, maior vai ser o fator E. Ah, beleza. Já o outro fator, que eu vou colocar de vermelho, é o EMR. O que é o EMR? É a massa de produto dividido pela massa do reagente. Aqui é o seguinte, não está falando nada de resíduo, é só produto e reagente. Produto é meu objetivo aqui, é formar uma quantidade maior de produto. Quanto maior o rendimento da reação, melhor. Então, quanto mais produto eu formar, menos resíduos, né? Mas olha lá. Quanto maior for a quantidade de produto formado, ó, o produto não está no numerador? Quanto maior for a quantidade de produto, maior é o meu EMR. E quanto mais produto eu produzir, mais eficiente é o meu processo. Ou seja, maior é o rendimento. Quanto mais produto, significa que eu consegui transformar o reagente em produto. Quanto mais produto eu conseguir formar, melhor para a minha reação. Né? Se eu conseguir produzir pouco produto, é porque a maioria ficou na forma de reagente, ou seja, tem um rendimento baixo. Então, quanto maior a quantidade de produto, maior é o EMR. Beleza. Uma indústria pretende produzir um dos sais imidazólicos, sal 1 ou sal 2, sintetizados em seu laboratório de desenvolvimento. Ambos os sais teriam a mesma finalidade e serviriam para os mesmos propósitos.
Considere os dados para a reação de produção dos sais citados, empregando-se 2 aletos de alquila, conforme a equação abaixo. Então, presta atenção. Você tem um composto, vai reagir esse X aqui, o sal 1, ele colocou o cloro, o sal 2, ele colocou o bromo. Ele falou isso aqui, ó, cloro e bromo. E aí, essa cadeia carbônica vai ser incorporada e vai formar um produto. Então, em cima aqui, nós temos esses 2 reagentes, embaixo o produto. Tá. Daqui a pouco a gente vai fazer a análise dessa tabela aí. A letra A não. A letra A não precisa análise da tabela. Então, olha a letra A. Considerando as métricas fator E, EMR, indique qual desses sais, 1 ou 2, você recomendaria para a produção. Bom, gente, considerando o fator E e o EMR, presta atenção, vou circular de azul. O fator E não é a massa de resíduo dividido pela massa do produto? Então, o fator E é o seguinte, para esse sal ser recomendado, ele tem que gerar uma quantidade de resíduo menor, certo? Então, ele tem que gerar pouco resíduo. Quanto menor a quantidade de resíduos, melhor. Então, o fator E é o seguinte, ó, uma empresa, para esse sal ser recomendado, ele tem que produzir uma quantidade de resíduo menor. Se ele produz uma quantidade de resíduo menor, ele vai ter um fator E menor. Ou seja, quanto menor for o fator E, menos resíduos ele produz. Então, melhor ele vai ser. Ele vai ser mais recomendado. Então, vamos ver o fator E. Olha lá, nessa tabelinha que eu estou fazendo um asterisco. Olha o fator E. O sal 1, ele tem um fator E de 1. O sal 2 tem um fator E de meio. Opa, o sal 2 seria mais recomendado utilizando esse fator E. Por quê? Se ele tem, o sal 2 tem um fator E menor, olha lá, se ele tem um fator E menor, é porque ele produz menos resíduos, então ele seria mais recomendado, é mais, óbvio, se eu vou produzir um sal com menos resíduos, ele é muito melhor para mim. Bom, agora vamos considerar o EMR. Bom, o EMR, preste atenção, olha lá, circular de verde. Olha o EMR, lá de vermelho. MR é a massa de produto pela massa do reagente. Ou seja, quanto mais produto para ser um sal ser recomendado, o que eu tenho que ver nesse item? Quanto mais produto eu formar, melhor. Porque se eu não formar produto, não é conveniente. Bom, meu produto final é o sal. Então, o sal é o produto. Então, pera um pouquinho. O meu fator EMR é o seguinte. Quanto maior a quantidade de produto formado, maior é o meu MR. Ah, então o EMR, ó, o que eu vou analisar no EMR? O que tem valor maior é o sal 2, ó. Sal 2, 0,6. Se ele tem um EMR maior, EMR na relação de produto ou reagente, se o sal 2 tem um MR maior, significa que ele tem um maior numerador, ou seja, ele tem mais produto. Se ele forma mais produto, o rendimento é maior, eu vou produzir uma quantidade maior desse sal, óbvio que ele vai ser mais recomendado, eu consigo produzir mais dele do que o outro. Beleza? Pura interpretação, galera. Já o item B, considerando os efeitos tóxicos ambientais, ó, efeitos tóxico-ambientais, ó, é isso aqui que eu vou analisar na tabela, efeitos toxicológicos ambientais. Indique qual desses sais você recomendaria. Agora nós vamos levar em consideração apenas, não é se produz resíduos, se é um rendimento grande do processo, não, somente os efeitos. Bom, prestem atenção. Para analisar qual é maior, qual que é o mais recomendado, olha aquele sal. O X, ele colocou o elemento cloro, no sal 1.
No sal 2, ele colocou o elemento bromo. Então, vamos lá na tabela dos reagentes. Você tem 1-metil-imidazol, que provavelmente é o composto formado. Agora, não, desculpa, não é composto formado, não, reagente. Agora, o que vai me identificar não é isso daqui. Porque o 1-metil-imidazol vai ter tanto para formar o sal 1 quanto o sal 2. A diferença entre os dois é o elemento X. Um ele colocou o cloro, o outro é o bromo. Só isso. Então a diferença está aqui, ó. Tá aqui, ó. Um clorohexano. Este seria o sal 1, porque ele colocou o cloro. E um bromohexano, porque ele colocou no sal 2, ele colocou o bromo. Então é isso daqui que eu vou analisar. O reagente utilizado. Porque ele tem um efeito toxicológico. Vamos ver qual tem efeito toxicológico maior. Se a gente usar o 1-clorohexano, vamos lá. Nós temos a primeira bolinha preta. Vamos lá. A bolinha preta, que está escrito que é um efeito baixo e médio, baixo a médio. O quadradinho, médio. Outra bolinha preta, baixo e médio. E um círculo, que é de médio a alto. Já quando você troca o 1-clorohexano, o cloro, pelo bromo, olha lá na tabela. Quando você coloca o bromo, vou colocar de verde, olha lá o bromo. Quando você coloca o bromo, você tem 2 círculos que correspondem a um grau médio a alto. Além disso, você tem aqui, ó, essa figurazinha aqui, que é um nível alto. Opa, então pera um pouquinho. Esse sal 2, que utiliza o bromo, é um reagente que tem efeito toxicológico muito maior. Ele vai causar de médio a alto. Ou seja, vai causar efeitos toxicológicos muito mais elevados. Então, ele vai ser mais prejudicial. Então, o sal 1 seria o mais recomendado. Por quê? Porque se você analisar ali os desenhos, ele apresenta efeitos toxicológicos menores, né? Tem de baixo a médio e médio. Com o bromo, tem médio a alto e alto risco. Então, era pura interpretação. Então, com o cloro, os efeitos toxicológicos, estava tudo na tabela, era só interpretar, ele vai causar, né, um impacto, um efeito toxicológico menor, então ele é o mais recomendado, analisando esse fator. Beleza, galera? Vamos lá? Continuando, então. Questãozinha 21, galerinha. A farmacocinética estuda a absorção de um fármaco, sua distribuição nos líquidos corporais e tecidos, sua metabolização e eliminação, né? Saber o que acontece com um fármaco no interior de um organismo vivo é crucial para garantir sua biodisponibilidade, consequentemente, sua eficácia e segurança, considerando possíveis efeitos tóxicos. Para que um fármaco seja eficaz, ou seja, exerça a ação desejada, tá? Sua concentração no sangue deve estar dentro da janela terapêutica. Ok? Então, para ele ser eficaz, ele tem que estar dentro dessa janela terapêutica. Que é esse espaço aqui, ó. Tá vendo? Tá mais escurinho. Esse espaço aqui é a janela terapêutica. Então, se um fármaco estiver nesta janela aqui, ó, que compreende toda essa região aqui, ó, é mais escura, ele é eficaz, beleza? Assim, conhecendo seu perfil de absorção e de metabolização de um fármaco, essa faixa de concentração pode ser assegurada, levando-se em consideração a concentração da dose aplicada, bem como a frequência de administração, ou seja, 6 em 6 horas, 8 em 8, 10 em 10, 12 em 12 horas, né? A frequência que ele vai ser administrado. Indicada pelas setas na figura abaixo. Então, a frequência está aqui, ó. São essas setas. É a frequência com que ele vai ser tomado. Bom, a figura apresenta as curvas de concentração em função do tempo de certo fármaco no sangue.
Então, ele deu, né, a concentração em função do tempo. A concentração do fármaco no sangue em função do tempo. Beleza. Considerando o enunciado, complete a tabela no espaço de resposta, associando as curvas do gráfico com os tipos de metabolismo. Bom, então é o seguinte, galera. Primeiro, eu vou partir daqui, ó. O metabolismo normal, óbvio, se o metabolismo é normal, esse medicamento vai ser eficaz, é um metabolismo normal, ele vai estar dentro da janela terapêutica. Então, corresponde à curva 2. Que a curva 2, ó, grande parte da curva 2, ó, que eu estou fazendo aqui, ó, de verde, está dentro da janela terapêutica, ou seja, é um metabolismo normal, e esse fármaco, então, vai ser eficaz. Bom, aí, galera, é o seguinte, agora eu vou para cá, metabolismo acelerado. O metabolismo acelerado, galera, é a curva 1. Por quê? Logo que você toma esse fármaco, se você tem um metabolismo acelerado, olha o que acontece, ó. Isso daqui que eu estou circulando de verde, que eu estou fazendo de vermelho, é o metabolismo acelerado. Por que ele é acelerado? Né? Essa é o 1. Por que é 1, galerinha? Olha lá, ó. Você tomou, então a concentração aumenta. E num período muito pequeno, antes de tomar outra dose, olha aqui, a concentração já é reduzida a 0 muito rapidamente. Tá? E aí o que acontece? Nem entrou na janela terapêutica, ou seja, olha lá, a próxima, ó, a concentração, você tomou o fármaco, a concentração nem chegou na janela terapêutica. Ó, ela aumentou um pouquinho e já foi reduzida a 0 rapidamente, ou seja, o seu metabolismo está muito acelerado. Por quê? Você toma um remédio, a concentração nem chega na janela terapêutica e em um intervalo pequeno, a concentração é reduzida a 0. Por quê? Porque metabolizou muito rápido esse fármaco. É a curva 1. Tudo bem? E um metabolismo lento seria a curva 3. Por quê? Lento. O que acontece? Olha lá, você ingeriu o fármaco. Beleza, a concentração no sangue aumentou. Aí, como o seu metabolismo é lento, a concentração do fármaco vai diminuindo no seu organismo muito lentamente. Então, ó, vai diminuindo muito lentamente. E aqui já chegou a hora de tomar outra vez. Olha as setinhas lá embaixo, ó, é a frequência. Aqui já está na hora de tomar de novo. Bom, aí você toma, a concentração no sangue aumenta. Beleza. Aí o que acontece? Como o seu metabolismo é muito lento, a concentração desse fármaco no seu sangue vai diminuindo muito lentamente. Ó, já não cai na janela terapêutica mais. A concentração vai diminuindo muito lentamente. E aí o que acontece? Já a concentração não caiu tanto e já está na hora de você já tomar ele novamente. Aí o que acontece? A concentração aumenta de novo. Então, o que acontece? Você toma, a concentração aumenta. Aí, ela, como o metabolismo é muito lento, a concentração demora para cair. E aí, a hora que já chegou o tempo de tomar de novo, e a concentração ainda está alta desse fármaco no sangue. Ou seja, é um metabolismo muito lento. Beleza, galera? Tranquilo? Bom, vamos lá. Letra B. Agora a letra B era mais tranquilo, o A era mais difícil para entender. Mas muita interpretação de texto. Olha a letra B. Considerando o perfil apresentado pelo fármaco, como os parâmetros poderiam ser alterados para garantir uma segurança e eficácia na administração do fármaco em duas situações? O S1, indivíduo com metabolismo lento. Então, o que eu posso fazer, né? Se um indivíduo tem um metabolismo muito lento, o que eu posso fazer para que esse medicamento seja eficaz? Pô, se ele tem um metabolismo lento, que é a curva 3, essa curva 3 ela tem que diminuir ali para ficar dentro da janela terapêutica. Assim, esse medicamento vai ser eficaz. Então, se o indivíduo tem um metabolismo lento, o que eu posso fazer para esse remédio ser eficaz, ficar dentro da janela terapêutica? Poxa vida, eu posso diminuir a dosagem, por quê? Eu estou tomando uma dosagem, meu organismo tem um metabolismo lento, ele demora muito para metabolizar, aí a concentração demora para cair. Ela cai pouco.
E aí já chegou a hora de tomar de novo. E a concentração ainda não está tão baixa. Então, o que acontece? O que eu posso fazer? O organismo tem um metabolismo lento. Eu vou diminuir a dosagem, eu vou tomar uma quantidade menor. E além de tomar uma quantidade menor, eu vou dar intervalos maiores, né? Meu tempo entre as doses vai ser maior. Então, em vez de eu tomar remédio de 8 em 8 horas, eu vou tomar de 10 em 10, 12 em 12. Porque se meu metabolismo é lento, eu vou tomar uma dosagem menor e vou colocar um espaço maior entre as doses. Beleza? Agora, e no S2, a situação 2, é um indivíduo que está de verde ali, ó. E um indivíduo que tem um metabolismo muito acelerado, que seria a curva 1. Se ele tem um metabolismo muito rápido, o que eu vou fazer? Ele tá essa quantidade que eu estou tomando, ele está metabolizando muito rápido. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a dosagem e, além de aumentar a dosagem, porque ó, se eu aumentar a dosagem, eu aumento a concentração de fármaco no sangue, ou seja, essa coisinha vermelha aqui, ó, se eu aumentar a dosagem, a concentração vai aumentar e vai chegar na janela terapêutica. Então, se um indivíduo tem metabolismo acelerado, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a dosagem e também vou diminuir o intervalo entre as doses. Se eu tomo de 8 em 8 horas, eu vou tomar de 4 em 4 horas ou de 6 em 6, para que assim o remédio seja mais eficaz no meu organismo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá? Próxima questão. Questãozinha número 22. Um dos grandes desafios para a consolidação de uso do hidrogênio como combustível é seu armazenamento seguro em grande quantidade. O hidrogênio pode ser armazenado puro, como gás ou líquido. Atualmente, parece mais adequado armazenar o hidrogênio na forma de hidretos metálicos ou adsorvido em materiais porosos nanoestruturados, ou seja, são materiais que adsorvem, né? Ou seja, o hidrogênio vai ficar preso entre os poros desse material. Para que o armazenamento seja considerado eficiente, né, para conseguir prender esse hidrogênio entre os poros, o material deve apresentar uma capacidade de armazenamento máximo, em pressão constante, e boa reversibilidade. Ou seja, o armazenamento do hidrogênio, que é a adsorção, e a liberação, que é a desorção, devem ocorrer em condições similares. Então, eu consigo. Tá. Eu consigo armazenar e liberar em condições similares. Isso é importante para que ele seja usado, esse combustível. Essas características do armazenamento podem ser observadas em um gráfico denominado isoterma de adsorção, que é uma curva de composição de hidrogênio no material, tá? Em função da pressão. Então, em função da pressão, nós temos a curva de composição de hidrogênio no material, que é esse C aqui, que provavelmente seja de composição, né? De hidrogênio no material, ou seja, quanto maior a composição de hidrogênio no material, mais hidrogênio sendo armazenado. Beleza. A figura ao lado mostra a isoterma de 3 materiais que poderiam ser empregados para armazenar H2. Qual curva, A, B ou C, representa o melhor material para se armazenar o hidrogênio? Então, vamos lá, galera. Primeiro, ele fala lá no exercício que tem que ter uma capacidade, né, para ser eficiente, o material deve ter uma capacidade de armazenamento máxima. Ou seja, vai ter que olhar esse valorzinho, então. Tem que ter maior capacidade, ou seja, quanto maior for a composição de hidrogênio no material, porque significa que ele está sendo armazenado em maior quantidade. Então, eu vou olhar o C, que é a quantidade em quilos de hidrogênio por quilo do material. Quanto mais hidrogênio no material, melhor esse material, melhor. Por quê? Vai ter mais hidrogênio preso nele. Então, vamos lá. Ele fala capacidade máxima. Então, vamos lá. Ó, eu ficaria com a curva C e a curva bola. Por quê? Elas possuem praticamente a mesma capacidade de armazenamento, que é a capacidade muito grande. A curva A eu já tiro, ó, porque a capacidade dela, ó, né, o armazenamento de hidrogênio no material é baixo. Então, já excluo a letra A.
Beleza? Escolhemos a letra A. Então ficamos que tem capacidade máxima. Letra, né, curva C e curva B. Vai ter mais hidrogênio preso ao material. Ótimo. Segundo, ele fala, gente, olha lá, boa reversibilidade, ou seja, o armazenamento, né, para um material ser eficiente, o armazenamento, ele fala no texto, e a liberação devem ocorrer, ou seja, a adsorção e a desorção, devem ocorrer em condições similares. Vamos ver, ó, a adsorção é a curva de cima, a desorção é a curva de baixo. Então, olha, compara a C e a D, ó. A curva C, a adsorção ocorre numa pressão aqui, e a desorção, essa é a diferença de pressão, da adsorção para a desorção. Já a curva B de bola, que eu vou fazer de azul, ó, a adsorção ocorre numa pressão em torno de 1, e a desorção, que é de baixo. Ó, tá vendo? A diferença aqui, na curva B, as curvas estão muito próximas, ou seja, a adsorção e a desorção ocorrem praticamente quase numa mesma pressão, ou seja, ocorre em condições similares. Portanto, a curva B representa o melhor material para armazenar hidrogênio, porque além de ter a maior capacidade de armazenamento, né, a adsorção e a desorção ocorrem em condições muito próximas de pressão. Já a curva C, a diferença de pressão entre a adsorção e a desorção é uma diferença relativamente grande. E isso não é tão interessante, porque ele fala no texto, condições similares, tá bom? Então, ficaremos com a curva B de bola. Beleza, galerinha? Então, olha que interessante. Primeiro, eu olharia a capacidade de armazenamento. Ficaria com a curva, né, ó, B e C, porque aqui tem melhor, né, um valor maior de armazenamento. Beleza. Agora, entre a B e C, eu fico com a curva B, porque as condições da adsorção e da desorção elas ocorrem quase na mesma pressão. Então, ele é mais eficiente. Beleza? Seria um melhor material para armazenar o hidrogênio. Beleza, galera? Vamos lá. Item B. Tá aqui. O item B, galera, é o seguinte. Um carro com motor a combustão interna consome 24 quilos de gasolina ou 8 quilos de hidrogênio. Então, 8 quilogramas de hidrogênio para percorrer uma distância de 400 quilômetros. Então, tá aqui, ó. Eu só anotei aqui, ó. São consumidos 8 quilos de hidrogênio para percorrer uma distância de 400 quilômetros. 400 quilômetros adsorvido em um material intermediário. Então, esse hidrogênio vai estar lá sozinho, ele vai estar adsorvido, ele vai estar entre os poros desse material, que é o Mg2Ni. Bom, considerando que a massa, ó, considerando que a massa e o volume de um carro médio são aproximadamente, então eu anotei ali, ó, a massa aproximada de um carro médio é de 1.000 quilogramas e um carro ocupa um volume em torno de 6 metros cúbicos. Levando em consideração isso, olha o que ele fala. Uma possível desvantagem dessa tecnologia, ou seja, de usar esse hidrogênio adsorvido no material, uma possível desvantagem dessa tecnologia alternativa estaria relacionada à massa ou ao volume ocupado pelo Mg2Ni? Vamos lá? Primeiro, tem que fazer duas contas. Para percorrer essa distância aí, ó, foram necessários, ó, 8 quilogramas de H2. Mas esse H2 vai estar junto com o material que vai ficar entre os poros do material Mg2Ni, vai ficar o hidrogênio. Então, olha lá, de verde, circulado, a capacidade de armazenamento de H2, ó. 3,6 kg de H2 para cada 100 kg de Mg2Ni. Ou seja, a cada 100 kg desse material Mg2Ni, 100 kg desse material consegue reter em seus poros 3,6 kg de hidrogênio.
Para percorrer os 400 quilômetros, eu vou precisar de 8 quilos de hidrogênio. Para eu conseguir armazenar 8 quilos de hidrogênio nos poros desse material, eu preciso de quantos quilos desse material? X. Eu vou precisar de 222,2 quilogramas desse material para conseguir reter, né, ficar ali 8 quilogramas de hidrogênio. Beleza. Então, vou ter que ter nesse carro um armazenamento grande, porque o carro tem 1.000 quilos. Para eu armazenar esses 8 quilos de hidrogênio, eu vou aumentar a massa desse carro em 222,2 quilos. Ou seja, esses 222,2 quilos, mais ou menos aí, ó, dá em torno de 22% da massa do automóvel. Ou seja, 22% da massa do automóvel, só para armazenar o combustível, é muita coisa. Bom, agora vamos ver o volume? Então, só lembrando, ó, esses 222,2 quilos, né, corresponde a quantos por cento da massa total do carro? Em torno de 22%. Bom, e o volume do Mg2Ni? Bom, ele deu a densidade, ó, vou circular de roxinho, olha lá. A densidade é 3.400 quilogramas por metro cúbico. Então, a densidade do Mg2Ni está aqui. Bom, aí eu joguei na fórmula. Densidade é a massinha pelo volume. A densidade, 3.400. A massa é em quilo, o volume metro cúbico. A massa do material Mg2Ni, ó, já descobrimos no de verde ali, ó, é 222,2 quilogramas, tá? E o volume que essa substância, junto com o hidrogênio, ocuparia? V. Multiplicando em cruz, poderia fazer por regra de 3 também, tanto faz. O volume de Mg2Ni é 0,065 metro cúbico. Gente, se você fizer uma regra de 3, ó, 6 metros cúbicos, que é o volume ocupado por um carro, corresponderia a 100%. O volume que essa substância, junto com o hidrogênio, ocuparia, não estou falando em massa, o volume que ele ocuparia seria de 0,065. Isso corresponde a X%. Só para vocês terem noção, isso daqui vai dar aproximadamente, galera, 1%. Então, o que a gente pode entender? 0,05 vezes 100 vai dar 6,5, né? Dividido por 6, ó, 1,08, aproximadamente 1%, vai, 1,1%. Ou seja, se eu fosse considerar a massa do material com hidrogênio, essa massa de 222,2 corresponde a 22% da massa total de um automóvel, ou seja, uma massa muito grande. Agora, se eu for analisar o volume que isso ocupa, o volume desse material com hidrogênio, o volume que esse material ocupa, é de 1,1%, né, 0,065 metros cúbicos, que corresponde a em torno de 1,1% do volume ocupado pelo automóvel. Ou seja, se eu levar em consideração a quantidade em massa e a porcentagem que essa substância vai ocupar, é muito mais conveniente o volume. Por quê? O volume é uma vantagem muito grande. Por quê? Se eu fosse analisar o volume. Porque o volume que esse material ocupa junto com o hidrogênio é em torno de 1% em relação ao volume do automóvel. Agora, se eu for levar em consideração a massa, é uma desvantagem muito grande. Por quê? Porque a massa desse material com hidrogênio corresponde a 22% da massa do automóvel. Ou seja, é uma massa muito grande. Ou seja, a grande desvantagem estaria na massa. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Valeu, abraços e até a próxima. Fiquem com Deus.